Olá, boa noite. Vamos começando, esperando a galera entrar. Tá vendo? Eu gosto de convidado assim, que já entra entrando. Amiga, agora eu tô te vendo, eu falo tudo na parede. Tudo bem? Tá me vendo bem, ouvindo bem? Tô Caraca! vendo na parede, agora eu tô vendo bem. Tá dando pra ouvir legal? Porque Eu eu tô toda trabalhando tô no te ouvindo microfone agora. super bem. Ai, que bom. Vou deixar o pessoal entrar um pouquinho mais. Deu uma caída, eu entrei, aí entrou uma ligação. Sim, Esse negócio do filtro, né, menina? Ninguém sabe que eu tô com umas olheiras aqui, ó. Nem comecei ainda. é só para dar uma ajeitadinha, né? Não custa nada, estamos aqui, né, profissionalmente falando. A gente pode ser trabalhadora, mas tem que ser próspera também, né? Não dá pra cara de acabada, meu botox tem que aparecer, ó, ser ressaltado. Ai, amiga, primeiro, obrigada pelo convite, por aceitar o convite, por estar aqui, porque a gente sabe o quanto a nossa vida é corrida, né? O quanto é difícil a gente estar aqui. A gente tinha até, para quem não sabe, a gente tinha combinado de se encontrar antes, falar, não deu nem tempo. E parece que é no desafio mesmo, como a Silvia disse um segundo atrás, vamos, quem sabe faz ao vivo, né? Se vira aí. Então eu vou apresentar um pouquinho. Quem não sabe, o Papo de Quinta com a doutora Thais Lima surgiu Sua voz sumiu. a ligação aqui, desculpa, gente. Então, ele surgiu com a intenção, né, de trazer um pouco algumas questões que a gente vê no dia a dia do direito e que são, vou até utilizar o nosso tema de hoje, são integrativas com outras áreas, né, que interagem, que esbarram um pouco em outras áreas. A gente precisa utilizar, não raras vezes, né, principalmente no direito de família, a gente vai explicar um pouquinho. Para quem não sabe, a Silvia também é advogada, né? Ela já abandonou a nossa carreira porque ela agora está super poderosa na terapia integrativa. Então agora ela não gosta mais de advogar, não. Ela deixa para os ralés. E aí eu conheci, até para quem não sabe, eu conheci a Silvia no projeto social que a gente fazia, né, pelo Sonhar Acordado. E dali surgiu uma grande parceria. A gente nem era da mesma equipe. Isso é tão legal. Outro dia eu tava pensando nisso. A gente nem era da mesma equipe. E a Silvia, com um amor gigante também pelas crianças que a gente atende, né? Hoje ela atende, eu atendia, né? Mas o carinho continua o mesmo. A galera lá do Morro da Banheira é sensacional e tem tudo a ver com justamente o que ela faz com a terapia em si, o integrativo, né? Sempre está integrando alguma coisa. Então, hoje, eu também fiz uma colinha aqui. A Silvia é terapeuta integrativa. Ela é especializada nas técnicas de Reiki, no Pranic Healing e Theta Healing. É isso? Falei certo? E além disso, né, além de ser uma grande amiga, eu também fui, eu não sei como é que fala, paciente, da Silvia e que vem me ajudando muito nesse autoconhecimento, nessa busca mesmo. A gente, por que que é a importância, né, da gente fazer essa live? A gente começou na roda de conversa aqui, trouxemos temas de cunho psicológico, né, que muitas pessoas passam, né? A gente falou um pouco da ansiedade e atrelado a isso, né? A terapia tradicional, convencional, que a gente chama da psicologia, da psiquiatria, e meio que casou maravilhosamente bem a terapia integrativa que tem, e o direito de escolha também do paciente, né? Que não é só a gente estar acostumada a ter a questão muito voltada para o tradicional, para o convencional, e a gente fecha um pouco as portas para os demais. E na verdade não é. Eu queria, Silvia, que você falasse um pouquinho como é que funciona essas técnicas,
falasse até que é agora, não só, a gente também não tem muito conhecimento disso, que é importante a gente divulgar, que é apoiado, né, que é reconhecido pelo governo, não é algo que a gente está trazendo aqui fora da caixinha, é apoiado, é reconhecido, só não é divulgado, né? Então, conta um pouquinho pra gente o que são essas técnicas, como é que a gente pode trabalhar atrelando, né, o direito, sobretudo o direito de família, que a gente vê que tem um pouquinho só mais de confusão do que as outras áreas, né? Mas fala aí. Bom, primeiramente, boa noite. Muito obrigada pelo convite, por me receber aqui no seu espaço. Como a Thaís introduziu super bem, eu trabalhei na área jurídica há bastante tempo, mas não era o que a minha alma pedia, né? E eu sempre fui voltada para o autoconhecimento, mesmo na época que eu atuava com o direito. E tá aí uma questão que se conecta muito, né? A gente vem de uma criação, historicamente, nós fomos educados a escolher carreiras mais tradicionais, e quando a gente vem para o autoconhecimento, a gente vai entender que não necessariamente precisa ser esse o caminho para que a gente seja bem-sucedido. E aí, me tratando com essas técnicas, eu tive a oportunidade de, numa época que eu precisei, que eu comecei a ter muitas questões de saúde, e sempre o diagnóstico que eu recebia na medicina convencional era de estresse. E eu nem tinha mais uma vida estressante, sabe? Então eu passei por fases com crises de labirintite constantes, que eu não conseguia levantar, não conseguia andar no centro, porque eu ficava tonta, achava que eu ia cair. Eu tive paralisia facial, aconteceu de tudo um pouco na minha vida. E aí encontrei essas técnicas, comecei a ser cliente delas. A gente menciona como cliente, não como paciente. Foi até legal você ter colocado esse ponto, porque para medicina convencional, a gente define como paciente e médico, né? Já nas terapias integrativas, na medicina energética, a gente denomina cliente porque a gente não trabalha com diagnóstico. E até já aproveitando esse gancho aqui, qual é a principal diferença? A medicina convencional, ela trata o sintoma. Então, se a gente está com uma dor de cabeça, a gente vai ao médico, se é algo suave, ele vai te receitar um medicamento, ele vai dar ali um diagnóstico. Se for algo que ele identifique um pouco mais profundo, ele vai te recomendar uma bateria de exames, vai fazer alguma prescrição ali. E no integrativo, que antigamente era conhecido só como holístico, a gente trabalha o todo, né? Essa expressão, ela significa justamente todo. Então, a gente vai buscar quais são as causas emocionais, o que essa pessoa está passando para que ela tenha com uma determinada frequência uma enxaqueca, uma labirintite, crise de estresse, seja lá o que for. Porque pensamentos geram emoções que geram crenças que afetam o nosso corpo físico e o energético. Então, hoje, na verdade não hoje, Thaís também colocou muito bem. Já tem bastante tempo que aqui no Brasil se fala na criação de uma política para as práticas integrativas e complementares à saúde. Por quê? A Organização Mundial de Saúde já recomendava há muitos anos que todas as nações tivessem uma regulamentação e um incentivo a isso, porque cada vez mais se observava a eficácia dessas técnicas trabalhadas em conjunto. Por isso que a própria nomenclatura fala que elas são integrativas e complementares. Não é porque uma pessoa faz terapia comigo, a própria Thaís divulga constantemente nas suas redes, né? A Thaís faz o acompanhamento lá com a psicóloga dela, faz os check-ups anuais dela e também era minha cliente de terapia integrativa. Porque essas técnicas trabalhadas em conjunto potencializam o efeito de tudo aquilo que a gente quiser alcançar. Seja uma melhora física, uma melhora emocional, enfim, de qualquer âmbito que a gente esteja tratando. E a própria origem da medicina convencional é essa, né? O estudo das ervas que eram utilizadas lá atrás pelas nossas ancestrais foi o que deu origem aos medicamentos que a gente vê hoje nas prateleiras da farmácia, né? Então,
isso tudo já existe há muito tempo, só que por questões históricas, políticas e etc., fomos convencionadas bruxas durante uma certa época, É isso né? que eu ia falar. Foi bom você falar disso, porque na verdade as pessoas acham que tem muito a ver com o espiritismo, com. Desculpa, gente, mas esse macumba não tem nada a ver. É realmente uma questão histórica. É realmente algo que começa. Gente, quem nunca ouviu falar nas curandeiras que usavam ervas, que usavam folhas? Quem não tem uma avó que fala assim, ai, tô resfriado, toma um chazinho de boldo que vai melhorar, um negócio. Que vender, né? Mas então faz parte. As pessoas têm um certo preconceito, acho que muito mais pelo desconhecimento, né? Exato. E isso tudo ela tem uma origem muito política, porque se a gente voltar lá atrás, o que que houve? Aconteceram guerras muito grandes, a maior parte da população que foi para a guerra foram os homens, muitas mortes aconteceram, e aí eles precisavam fazer o quê? Retomar a população, né? Qual era a forma? As mulheres naquela época elas eram muito livres, elas estavam lá no campo, elas estavam administrando ervas, elas estavam praticando curas, elas se relacionavam como elas bem entendiam. E aí começou todo um movimento de fazer com que essas mulheres virassem do lar. Então vamos domesticá-las, vamos fazer com que elas sejam menos livres, que elas queiram casar e ter filhos, porque precisavam que a gente procriasse, né? E elas também eram necessárias, eram fundamentais para conhecimento medicinal para quem começou a ser médico lá atrás. Então, antigamente, médicos eram só homens. Eles precisavam dessa mão de obra intelectual feminina para trazer esse conhecimento, para começar a criação dos produtos farmacêuticos e dar origem à medicina convencional que a gente vê hoje. E é engraçado porque a gente sempre troca essa terminologia, eu até pauso na hora de falar, porque o convencional é o que convencionou-se ser a medicina, né? Mas a tradicional vem da tradição, da cultura, dos conhecimentos ancestrais que se tinham, tanto do campo energético quanto do campo fitoterápico. Então a gente trazer vários exemplos aqui, né? Quem nunca ouviu falar do reiki, da acupuntura, quando você fala do chazinho, né? Isso é fitoterapia. As pessoas utilizam as ervas, utilizam cores, utilizam uma série de ferramentas a nosso dispor o tempo inteiro. E essas são algumas práticas que estão lá nessa política nacional de práticas integrativas e complementares. As técnicas que eu trabalho. Desculpa, não É ouvi. porque travou aqui, desculpa. A homeopatia também é, né? Porque quantas pessoas, até os próprios médicos tradicionais, né? Quantos, eu vejo isso, eu tenho um filho pequeno, né? E eu também, na minha época, eu tinha muita. Eu tinha, não, eu tenho, né? Muita alergia, sinusite, rinite, tudo que é it, tudo junto, junta tudo, joga tudo fora. Então, A Jana tá na área. Boa noite, lindona. Fala, amiga. quantos médicos mesmos, até alergistas, que eu passei, faziam um tratamento com a vacina e indicavam homeopatia. Né? Eu Então, fui assim, tratada com homeopatia minha infância inteira. dá resultado real, real. Então, assim, muitas das questões, até, gente, para quem não sabe, eu tenho alergia até a gelo, isso é coisa de louco. Juro, é nesse nível o tipo de alergia. Então, assim, faz sentido, funciona, não é algo que a gente inventou ou um nome bonitinho diferenciado, né? Realmente, até porque não tinha nada dessas da medicina avançada do jeito que está lá atrás e ninguém também morria assim, não. As coisas foram evoluindo com propósito, né? Com calma, com estudo e também diante daquilo que do chazinho, da erva, de tudo, né? Com certeza. E é engraçado, né? Porque assim, aqui a nossa cultura. Mas também assim, eu vou até reformular a frase que eu colocaria, né? O nosso país, ele é muito novo, né? Comparado aos demais. Então, é normal que as pessoas ainda se sintam um pouco inseguras com relação a uma questão ou outra.
E é muito comum que o povo brasileiro dê mais ouvidos àquilo que vem de fora. Então você vê uma terra que tinha, que quando foi colonizada, já tinha um povo nativo, já tinham pessoas aqui que com certeza detinham muitos desses conhecimentos, nunca foram ouvidos nesse sentido, né? Precisou ouvir a OMS trazendo essa definição, e isso, salvo engano, foi em 86. Ó, quanto tempo tem. Eu ainda era uma garotinha e já estava se falando que as práticas integrativas e complementares deveriam ser regulamentadas. Elas deveriam ser, inclusive, oferecidas no SUS. Tá tudo isso lá, gente. Para quem quiser pesquisar, só dá um Google que vai aparecer todas essas matérias. E aí, desde então, elas foram se expandindo. Era um grupo pequeno de técnicas que a cada X tempo, quando houveram reuniões que trabalhavam essas questões, né, eles foram incluindo outras técnicas, até que hoje a gente tem várias lá elencadas. A constelação, que é uma técnica que foi conhecida recentemente, faz parte. A gente já falou de reiki, acupuntura. Salvo engano, a gente tem até tarô incluído lá naquela lista, né? Então, porque realmente existe eficácia naquilo, não como uma medicina que vai te diagnosticar e que vai te prescrever um medicamento, mas como formas complementares de trazer uma melhor qualidade de vida, né? Uma melhor saúde física, enfim. Eu não sabia E aí, que a constelação fazia parte. sim. Ih, amiga, tá travando, peraí. Você travou, mas voltou. Agora Foi, eu tô... agora eu Você falou que não que sabia. a constelação, hoje em dia a gente aplica a constelação familiar, inclusive no judiciário, né? Então, Ela entrou, salvo engano, 2018 ou 2019 a constelação foi incluída. gente, que legal! A constelação familiar é o que a gente aplica muito, né? É muito, 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 muito próximo, mas embora com técnicas diferentes, né? Uma mediação, uma questão mais para tratar justamente o que a Silvia falou, uma questão emocional, né? A gente traz ali, embora porque todo processo judicial eu trago um pouco como advogada familiarista, embora seja um processo judicial onde está todo mundo no ápice do sofrimento, porque ninguém se divorcia feliz da vida. Exceto um casal que eu vi que fez até uma festa, mas isso é exceção. Mas, principalmente, se tiver criança envolvida, então tem sempre uma questão, um choque emocional ali. Então, embora a mediação ela venha com técnicas muito mais judicializadas, né, para a gente tratar diretamente com relação ao resultado prático do processo, a constelação e o contrassenso ela vem para mediar as emoções. Ela vem para entender, trazer uma base, sustentar também aquele familiar, trazer, lógico, principalmente nos processos que tem criança, trazer o melhor interesse da criança, né? E tentar trazer a responsabilização e o autocuidado, né? A autorresponsabilização também para os adultos, de que qualquer conduta, ainda que seja entre mil aspas, tá, gente, fria diante de um processo, a gente está falando da conduta de vida de uma criança, a gente está falando de uma conduta de vida de pessoas que se amaram, que tiveram uma história, uma relação. Então, eu realmente fiquei chocada, eu não sabia que a constelação fazia parte dessa outra terapia integrativa. Olha como é que o nosso mundo, até o jurídico, está abraçando mesmo, né? Exatamente. Hoje em dia tem muito mais técnicas elencadas ali e é muito legal ver isso, né? Porque como você falou, no direito, às vezes as pessoas ficam muito restritas ao que é a legislação, o que é certo, o que é errado, o que é penalizável e o que não é. Mas a gente está tratando, mesmo quando a gente vai para o âmbito empresarial, para o civil, a gente está tratando de seres humanos que são afetados por aquelas soluções que acontecem ali. E aí, quando eu venho trazer o exemplo lá de fora, você vai para Portugal, por exemplo, que hoje é tão falado aqui, que todo mundo quer ir para Portugal. Tem hospitais com atendimento de reiki 24 horas para emergência. Aqui, eu não sei nem dizer
qual hospital público já está com isso implantado corretamente, mesmo havendo essa política nacional, mesmo havendo a recomendação de que o SUS encaminhe, oriente essas pessoas para atendimento. Então, assim, já é um olhar um pouco diferenciado. Quando a gente vai para o Nordeste, se eu não me engano, na Bahia, dentro da faculdade de medicina, a gente já tem matéria de pranic healing, que hoje é conhecido como medicina energética. Então, o pessoal que está fazendo a medicina tradicional, está lá estudando o corpinho humano, já está olhando para os chakras, já está olhando para os centros de energia e já está conciliando essas informações. Inclusive, no meu grupo do Pranic tem uma série de médicos que são especializados no Pranic também e atendem com as duas técnicas. Então, para a gente ver que são coisas que realmente se entrelaçam. E muitas pessoas justamente não têm conhecimento, porque você não vai num médico hoje em dia e ele diz para você, olha, fizemos todos os exames aqui, olhamos tudo que a gente podia, você não estou vendo nada que justifique, então procura uma terapia. Não. Acho que as pessoas se sentem até inseguras e ok, é compreensível, né? Como é que o cara vai bater no peito depois de anos de estudo, anos de faculdade, pós-doutorado, etc., e dizer, não consigo identificar a causa do seu problema, procure uma terapia alternativa. É uma situação muito delicada porque ainda existe um preconceito muito grande. Mas aí, se a gente pensar, como você colocou para o direito, que são vidas envolvidas, qual a obrigação de tudo aquilo que a gente faz? Não é prezar pela vida da pessoa, pelo direito à vida daquela pessoa. Então, por que não sugerir que ela faça um acompanhamento diferente? Porque Quando chega uma pessoa para eu atender, você quando veio se tratar comigo, você já fazia os outros acompanhamentos, né? Mas muitas vezes as pessoas vêm me procurar do tipo, não, eu não quero fazer psicólogo, psiquiatra, que isso é coisa de maluco. Gente, não é coisa de maluco. Isso que eu ia falar, Terapia... tem o ego, né? De falar assim, eu não sou louco, eu não preciso de psicólogo, de psiquiatra. Todo mundo precisa, gente. Não existe. Gente, é vida. Terapia, psicologia, né? E essas coisas, elas não são para quem está mal, são para as que querem ficar melhor do que elas estão agora. Porque a gente vive numa vida muito atribulada. A gente não está mais lá no campo, respirando ar puro, absorvendo prana da natureza, comendo alimento natural e com baixo nível de estresse, como era antigamente, que eu só tinha que me preocupar em fechar a porta para não entrar uma cobra ou um bicho mais perigoso à noite, né? Hoje em dia a gente tem rotina dupla de trabalho, a gente tem família, enfim, tem empresa para gerenciar, a família inteira trabalha, escola de filho para pagar. São muitas questões. Então, em sã consciência, para você administrar, gerenciar isso tudo sem que afete a sua saúde física, mental e emocional, gente, é praticamente impossível. A gente passa a vida ali, ó, equilibrando pratinhos, né? Uma hora um prato cai, aí você corre e vai priorizar só aquela área e você abandona todas as outras. Aí daqui a pouco vem uma doença física que realmente te obriga a parar, a repousar, porque o corpo fala, ele tá te dando sinal o tempo inteiro, mas quem que presta atenção nos sinais? A maioria das pessoas fica trabalhando emendado, nem para almoçar. Aí passou tal hora, nem vi, não comi. Por quê? Porque tá desconectada do corpo, né? Eu nem sei quem faz isso. Eu, hein? Não. Quem faz isso? A amiga da minha vizinha. É um primo de um amigo meu. Ai, gente, mas porque se a gente for perceber, hoje mesmo eu tava falando com a Silvia mais cedo, eu fui ver, eu fui almoçar 15 para as 4 da tarde. Falei, gente, não comi. Mas aí não foi uma escolha sua, né? Você estava numa audiência que demorou um pouco mais. São situações e situações. Quando a gente traz essas aqui, gente, não é por a vida perfeita. A terapeuta aqui não tem nada de perfeita na vida, tá? Também faço meus check-ups anuais, também faço psicóloga, também me atendo com as minhas técnicas, também tomo cervejinha quando eu estou estressada. Não é assim, a vida é normal para todo mundo. Mas a diferença é que quando a gente trata do nosso energético, do nosso emocional, de todas as camadas, a gente começa a ter melhores condições para lidar com as adversidades da vida.
A vida sempre vai ter desafios, sempre vai ter questões judiciais para a gente resolver. Mas como é que a gente lida com isso tudo se a gente não estiver bem com a gente mesmo? Aí as pessoas se agridem no trânsito, né? Aí são presas, aí tem que enfrentar lá uma ação. É isso, gente. Você chega em casa de marido, aí sai no tapa, aí acha que não ama mais, aí termina o relacionamento, aí não quer botar o filho na porque acha que o filho não é doido, não precisa, e é a família inteira que precisa de terapeuta, né? Ou normalmente os pais que acham que o filho não precisa de terapia, quem precisa são os pais. Né? Normalmente Sim, são esses. sim. E eu falo muito, assim, a primeira coisa dos meus clientes quando vem aqui, né? Principalmente direito de família. Eu não quero saber qual a razão de que está acontecendo a separação. Minha primeira preocupação é: vocês estão com acompanhamento psicológico ou integrativo? Vocês estão fazendo alguma forma de acompanhamento? Porque, retomo aquilo que eu falei, nenhuma separação, nenhum divórcio, nem alimentos, nem guarda, nem o processo indenizatório, nada é fácil, nada é tranquilo. Até porque para você chegar no nível de procurar um médico, um advogado, você já está no estopim. Certamente, raras são exceções, né? Que a gente sabe dos litigantes quanto mais, mas raras são as exceções que buscam o meio judicial para estar na frente de um juiz, estar na frente de um advogado, estar batendo boca, sem problema. Não, eu só quero ganhar um dinheirinho. Gente, eu digo por mim, eu sou advogado, eu trabalho com isso. É fácil fazer uma ação. Eu tenho preguiça. Vocês não estão entendendo. Eu não corro atrás dos meus problemas. Eu luto pelos de todo mundo. Quando eu da Thaís, ai, gente, depois eu vejo. Ai, depois eu faço. Porque é estressante. E a gente, depois, principalmente, eu fiz uma terapia. A gente olha e fala assim, gente, isso é tão pequeno perto da minha saúde mental. Do estresse que eu vou ter, que eu vou me desalinhar os meus chakras para depois alinhar tudo de novo. É tão difícil que eu deixo. Exato! É uma coisa que eu eu via muito, cara. As pessoas me procuravam. Ai, mas tem certeza? Você vai, pega essa ação, resolve esse negócio aqui. Eu, gente, então, agora eu trabalho alinhando chakras. Eu não quero mais lidar coisas alinham. Isso não quero, não. E era exatamente isso, mesmo quando eu estava na área jurídica, gente. Se eu precisasse fazer alguma coisa para mim, não, gente, na boa. O problema não é, e aí, ó, que fique bem claro, registrado aqui, hein, gente, com autocuidado, com amor próprio, com autoconfiança, com linhas relacionadas ao autoconhecimento lá nas ferramentas que eu utilizo. Isso não é descaso coisas. É porque realmente é extremamente desgastante você ter que lidar com contencioso. Então, normalmente, o que eu faço? Tentei a primeira, a segunda vez na via tradicional, anotei o protocolo, ligo para a ouvidoria. Ouvidoria de tudo costuma resolver as coisas em uma, duas ligações. Aí eu já digo logo, ó, eu sou advogada, tá acontecendo isso, eu não quero levar adiante, vamos conversar a respeito? Claro, claro, claro. E 2 segundos está resolvido, gente. Aí o povo acha que não. Olha só, não é brincadeira não, mas eu sei de advogado que a vida da pessoa é mover ação em causa própria. Aí briga com todas as operadoras de telefone, a cada 6 meses está como operador. Aí vai não sei para onde, aí briga no restaurante. É uma sede. E, gente, assim, e isso é litigante quanto mais. O que eu falei é sério, isso é crime, tá? Sim. Se detectado, se verificado que a pessoa entra ou busca um problema em cada ação que ela vai fazer para ter um retorno financeiro, sim. É o que a gente chama daquele que faz a litigância, né? Que entra com ações visando lucro, né? Gente, isso é crime. Já vi vários advogados não, perdão, vários litigantes quanto mais perderem a ação e vem escrito na sentença. A primeira vez que eu vi, eu falei, gente, mentira, isso existe mesmo. E existe. Vem escrito, litigante quanto mais não faz jus à indenização. Eu falei, menina, e é verdade. Quando eu acho que assim, quando a Silvia falou o tocante de que não é falta de autocuidado, não é falta de autorrespeito, né? Da gente ter a responsabilização.
Na verdade, eu tô muito reflexiva esses dias, né? Então eu acho que a gente acaba escolhendo as nossas batalhas. A nossa vida, Exato. a nossa vida é tão corrida que às vezes o tempo que a gente gasta compensa a gente gastar. Vamos lá, mas você prefere deixar para lá? Podia ganhar 2, 3 mil reais. Eu falei, gente, mas 2, 3 mil reais não é minha vida. Esses dois. É o que a gente escuta. É o que a gente, vai deixar para lá, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, vocês não têm noção. Às vezes, por 2, 3 mil reais, a gente perde noites de sono, a gente perde ver o nosso filho brincar, se divertir, a gente perde um almoço em família, a gente perde, sei lá, jogar um jogo à noite, num sábado, porque a gente está em casa achando que a gente não está sendo proativo, porque podia estar fazendo aquela ação, porque está deixando de lado. Então, escolham as suas batalhas. É E só uma isso. pantazinha, né, amiga? É rapidinho. Você redige aqui, ó, enquanto tá fazendo cafuné no filho, enquanto leva o cachorro para fazer xixi, com o pé nas costas. Isso Não é precisa coisa estudar. rápida. É coisa rápida, doutora. Não é nada demais. Então, é realmente isso. Escolher as suas batalhas é autocuidado. Exato, gente. Você É tem que o estar muito contrário. equilibrado emocionalmente para você não comprar briga desnecessária e outra para não entrar em briga, porque se a gente um cenário litigioso aqui, né? Isso a gente pode fazer exemplo com várias áreas. Mas ok, vamos pegar o de família, que é o que você trouxe. Quantos casais não se dizem por puro estresse e ansiedade da vida profissional que seja? E aí a gente pega um casal desse, traz aqui para o âmbito terapêutico e eles não precisam fazer em conjunto. E não é necessário, às vezes, nem que os dois façam. Às vezes, um fazendo já representa uma melhora significativa. E outra, a maior parte das técnicas, falando de terapia integrativa e complementar, a pessoa não precisa chegar para mim e contar a vida inteira dela. Eu não preciso saber que houve pulada de cerca, não preciso saber de nada disso. Se a pessoa chega para mim pura e simplesmente, olha, eu tô com um problema no meu relacionamento, as coisas não estão legais, a gente vai fazer uma limpeza energética, um divórcio energético, um corte de elos negativos ali, e muitas vezes, em pouquíssimas sessões, aquele casal muda de sintonia de uma forma que eles vivem em lua de mel pro resto da vida, não precisa ir nem lá pro judiciário. Mas, ok, realmente identificaram, ali não existe mais amor, não é só a questão do estresse, tá rolando, eles não estão mais... O que é feito na terapia? Diana, então, vou te explicar. Deixa eu só concluir esse raciocínio aqui. Mas quando a pessoa já vai para o judiciário, depois de ter dialogado, depois de estar em calma, em equilíbrio emocional, a questão judicial vai ser muito mais suave. Ninguém vai ficar lavando roupa suja mais na frente da advogada e do juiz, né? Já vai chegar lá com tudo harmonioso. Ó, a gente tem isso aqui, não dá mais pra gente viver junto, a gente já conversou. Enfim, organiza aquele estresse, né? Exatamente. Não precisa desalinhar a advogada junto, gente. E as pessoas esquecem que já teve. E tá vindo o áudio depois. Então, as pessoas esquecem que assim, já teve um amor ali. Já teve uma relação. Ninguém precisa se odiar porque tá separando, principalmente quando eu tenho um filho na história. Por isso, o melhor interesse da criança. É tão. Gente, a vida da advogada seria tão mais fácil se as pessoas fossem só maduras. É só isso. Porque eu não tô aqui. Cada um sabe o que rola entre quatro paredes, se realmente não dá mais, se não tem mais interesse, ok. A gente não tá aqui também levantando uma bandeira, não se divorciem jamais. Não é isso. Porque senão fica sem emprego, gente. Não quero que ninguém se divorcie, não, gente. Tô brincando. Mas a Silvia também, ó, tá ótima lá nas terapias. A gente vai, ó, faz um combinado. As pessoas continuam juntas e vai pra terapia, gente. É maravilhoso. Mas assim, vamos lembrar tudo que passou, né? Eu sei que o momento de raiva, às vezes, é muito mais isso. A gente está tão envolto naquele problema que a gente acaba esquecendo o arredor, né? As pessoas que dependem, as pessoas que sofrem e que passam por aqueles
é como se fossem os fragmentos mesmo que a gente vai deixando das discórdias, das brigas, de tudo. Então, é extremamente importante isso que você falou. A gente ter, assim, ver que o nosso judiciário, o nosso cotidiano está evoluindo junto com as terapias, tendo, assim, principalmente, por que a gente colocou até como tema a escolha do paciente? É porque, bom, paciente e cliente, né? Como a Silvia falou. Mas porque as pessoas têm que ter o direito de escolha. E para elas terem o direito de escolha, de não só se tratar no tradicional, mas saber que tem outras integrativas, elas precisam, antes de tudo, ter conhecimento. Então, assim, não há uma divulgação, pelo menos ao meu ver, eu não vejo uma divulgação da terapia integrativa. Até, ó, a outra Carla lá, também tô curiosa sobre as terapias. Sim, então, assim, já vai contar tudo. A gente fala muito de psicologia e psiquiatria. Explica um pouquinho o que é, assim, até eu queria saber, se puder, eu não sei também se tem a ver, mas assim, explica qual a diferença do Pranic para o Theta Healing, o que a gente utiliza, como é que a gente faz isso. Porque, gente, eu fiquei séculos também para descobrir, tá? Eu fiquei, ela me explicava, eu não entendia, porque eu falei, gente, não é possível, eu tô muito enrolada. Mas a Silvia é ótima. Explica pra gente, Silvia. Então, vamos lá, gente. Quando vocês vão para a psicologia tradicional, é um profissional que estudou para ouvir. Então, enquanto você vai falando, você vai trabalhando as suas emoções e eles vão pontuar ali o que seja necessário. Isso, Carla. As terapias integrativas e complementares à saúde é o que antigamente se chamava de terapia holística, que também é conhecido como terapia quântica, terapia energética, e tem vários nomes que são sinônimos para isso. O termo holístico, ele vem de todo, holos é todo. Então, quando a gente vai tratar uma pessoa nesse âmbito, a gente vai buscar as causas que estão além do sintoma físico que aquela pessoa está sentindo. Talvez vocês já tenham ouvido falar em doenças psicossomáticas. Toda doença física, na minha perspectiva, é uma doença psicossomática. Por quê? Nós temos vários corpos sutis. Depois, se vocês tiverem mais curiosidade disso, lá no meu feed do Instagram tem uns esqueminhas que mostram isso muito bem. Então, resumidamente, a gente tem um corpo mental, dentro dele um emocional, dentro dele um energético e no miolinho é o nosso corpo físico. Isso aqui independe de religiosidade, tá, galera? Não vou entrar no assunto religião. A gente está falando de corpos sutis, de centros de energia, beleza? Então, se o mental é o superior a todos esses, pensamentos geram emoções e isso é muito simples. Se eu falar para você agora, pensa numa torta de chocolate, você vai sentir a sensação do cheiro, do gosto, dependendo da tua fome agora e do teu gosto por chocolate, isso vai ser de salivar ou não, beleza? Esse é um exemplo super básico. Essas emoções, elas geram energias que vão ficar aqui, ó, perambulando no nosso corpo energético. A gente não foi criado para cuidar da nossa energia. Esses conhecimentos, eles estão vindo à tona agora. Então, o que acontece? No ritmo de vida que a gente leva, o nosso campo energético está cheio de energia suja. Seja energia de emoções negativas, como raiva, estresse, ansiedade, seja a energia dos ambientes que a gente... Imagina uma pessoa que trabalha numa penitenciária, por exemplo, o tipo de energia, pessoas em hospitais, sabe, em UTIs, essas pessoas estão cercadas de energia, de medo, de insegurança, de dor. Isso tudo vai se conectando ao nosso campo energético e a partir de um determinado nível, quando ele já está sobrecarregado, ele começa a atingir o nosso corpo físico. Por isso que quando a gente vai olhar lá pela visão da psicossomática, depressão, já tem linhas de estudo que associam a câncer, doenças de coração estão conectadas a remorso, a ressentimento. Então, tem várias emoções que já atacam efetivamente um tipo de sintoma específico na gente, tá? Então, quando a gente vai trabalhar na terapia integrativa, nas técnicas que eu utilizo,
Eu trabalho com Reiki, com o Pranic Healing e com o tanto o Reiki como o Pranic são técnicas de imposição de mãos. No Reiki eu canalizo energia e eu direciono energia para o corpo daquela pessoa, para que essa energia limpa vá revitalizar os centros de energia dela. No Pranic Healing, ela já é uma técnica um pouco mais nova, um pouco mais recente. A gente já tem protocolos de atendimento específicos que vão dizer, para uma enxaqueca, por exemplo, eu vou limpar os chakras superiores que estão atrelados à tua cabeça, vou limpar a cabeça, vou limpar algumas coisas. E eu vou fazer essa limpeza utilizando a cromoterapia também, utilizando cristais. Então, eu vou limpar com determinado prana de uma cor e vou reenergizar com outra cor. Escaneia o corpo energético. A gente tem ferramentas para medir a quantidade de energia suja, energia limpa. A gente retira a energia suja dali e a gente repõe com energia limpa. Porque senão aquele espaço vazio ali também, que antes estava preenchido só de energia suja, pode causar também um certo desequilíbrio na pessoa. Então, com isso, a gente harmoniza os centros de energia. Lá na acupuntura, que é mais famosinho, quando o pessoal leva aquelas agulhadinhas, eles estão trabalhando os mini chakras. Porque a gente tem chakra. Os chakras são os centros de energia no corpo inteiro, inteiro, inteiro. Só que nós temos alguns e que controlam funções vitais. Eles controlam conjuntos de órgãos, controlam o pensamento. Quando esses centros congestionados, estão cheios dessas energias sujas que eu falei aqui, eles começam a não conseguir girar, eles ficam literalmente travados. Então, se eles não giram, eles não liberam. É tipo umas roldanas de bicicleta, sabe? Tentando trazer uma visão mais lúdica aqui. Então, se eles têm que ficar assim, interligados, girando para o outro, um lado seria a liberação de energia suja e no outro a absorção de energia limpa. Parou de ignorar, essa pula literalmente. Sim. É isso que acontece. Então, quando a gente limpa isso tudo, e isso, Diana, aceita sim. Tem vários planos que já estão aceitando algumas técnicas. Assim como a própria psicologia antigamente não era aceita no plano e agora aceita, né? Então, esse é o princípio fundamental. E no Theta Healing, que é a outra técnica que eu trabalho, a gente já utiliza a meditação para acessar questões no nosso inconsciente que estão afetando o nosso padrão de pensamento, que estão afetando as nossas emoções. Todas essas técnicas, elas podem ser utilizadas para trabalhar tanto o mental, o emocional e, logicamente, o físico, que é a decorrência disso tudo. Mas os atendimentos são todos personalizados. Então, cada pessoa que me procura, ela vai me dizer o que é que ela está buscando, o que está incomodando, o que está doendo nela naquele momento. E conforme as informações que ela me trouxer, eu vou orientá-la. Olha, para o seu caso, é mais recomendável, vai ser mais efetivo se a gente trabalhar a técnica X, ou se a gente trabalhar alternadamente duas, ou se a gente vai utilizar todas elas. Então, isso é tudo muito relativo. E quando a gente volta lá, por exemplo, anterior, de uma relação de casal, por exemplo, todo e qualquer tipo de relação gera uma conexão energética, tá? Então, se você está andando na rua, dirigindo, veio um motoqueiro, fechou o seu carro, você pensou em xingá-lo, mesmo que você não tenha xingado, você criou um elo negativo com a pensamento é energia, atitudes são energia, tudo tem energia. Pensa na internet, na luz, nas ondas de rádio, tudo é energia. Pensei mal de alguém, mesmo que eu não falei, está reverberando aqui no meu campo e no dela. E quando digamos que seja... a gente até... Quantas vezes a gente não chega e fala assim, caramba, que coincidência, eu estava pensando nessa pessoa, ela me ligou. Isso. Então, é um exemplo clássico, gente. Quantas relações, seja de amizade ou de casal, um olha para a cara do outro, o outro já sabe o que ele está pensando. Isso é energia, isso é o exemplo prático na nossa vida. Mas aí a gente tem as vertentes. O motoqueiro seja gratiluz. Se aquele motoqueiro passou, nem percebeu o que ele fez, que foi direcionada para ele, vai ser muito super. Não vai contaminar a vida dele.
cheia de problema, com padrões de pensamento limitantes muito que tem a síndrome. Eu acho que são justamente essas que ficam ali atrás do judiciário. Tudo é contra mim. O fulano, o garçom esbarrou a bandeja em mim porque ele não gosta de mim, eu vou processar. Eu não vou ter essa galerinha por aí. Tá, vai processar. Então, elas vibram na... que é para polar. Então, elas vão acumular com muita tudo isso. Aí tu pega esse exemplo e vai lá pro relacionamento amoroso, né? Em quem é que você solta toda a raiva do dia de estresse quando você chega em casa? É no marido, na mãe, no irmão, quem mora com você, né? Você vai chegar lá, quanto mais intimidade, mais saco de bronca a pessoa vai ser. É nela que a gente vai descontar tudo, não tem jeito. E aí você imagina, seja teu parceiro, tua parceira, colega de quarto, mãe, irmão, enfim, aquela pessoa. Ainda bem que ele tem um sabe. marido aqui na live, hein? Tô nem aí, não escondo. Olha só, depois você me manda uma mensagem, um pacote de atendimento para você limpar essa energia jurídica em você, tá? A gente conversa. Aí... Tô nem aí. Ele que paga minha terapia. Aí não tem desconto. Também acho justo. Enfim. Aí, o que acontece? Aquela pessoa lá, ela já teve um dia estressante também. Ela também tem os seus problemas. Porque quando a gente vai para o âmbito do relacionamento, o que rola? Às vezes esquecem humanos, né? Antes de ser um pai e uma mãe, uma mulher, é um homem, uma mulher, as pessoas já têm as suas questões. E aí, quando o outro vem com essa enxurrada de problema e todas essas energias densas que trouxe da rua, dos seus trabalhos e etc., eles vão criando cada vez mais elas ali no relacionamento deles. Isso vai interferir conforme a nossa conexão. Porque energia é vibração. Então, pensa só. Se você quer ouvir a rádio rock, não adianta você botar na 98. O rock não vai tocar. Você tem que sintonizar. Então, a gente só atrai para a nossa vida aquilo que em algum nível vibra dentro da gente. Mesmo que a gente não tenha consciência e que a gente nem pense a respeito daquilo. Se está batendo aqui, é porque alguma coisa tem e aí a gente precisa buscar onde está para limpar, para ressignificar, para resolver aquele ela embora. Porque o povo... Ô, Silvio, tão bem. Se você pensa que está, quem sou eu para discutir com você? Energia, cada um com seu pensamento, cada um acredita no que quiser. Mas tu tá lá, trabalhada na negatividade, fazendo mal para todo mundo, vibrando no ruim, no medo, na insegurança, espalhando fake news o dia inteiro, aí você tampa o umbigo e acha que tá beleza? Acende intenso que vai ficar maravilha? Ah, tudo bem, gente. Cada um muito intenso que tem que acender. Né? Aí a gente vê aqueles memes com a casa assim, pegando fogo. Mas beleza. Quando a gente vem falar do âmbito de relacionamento, formas específicas, protocolos de atendimento, para limpar esses elos negativos que são daquele casal. E a gente tem ferramentas para limpar a casa, escritório, né? Com Thaís a gente já fez esse tipo de trabalho, já fez limpeza energética no escritório dela. Amiga, acho que você travou. Bastou que um dos dois... Pelo menos eu não tô te ouvindo, tá travando e aí fica com o negócio. Tô ouvindo bem. Você tinha congelado, mas voltou. E agora? Aí? Foi. Então, assim, a gente tem formas de tratar que não demandam necessariamente que venha o casal sentar aqui do meu ladinho e contar o que está acontecendo, não. Bastou dizer, não, meu relacionamento não tá legal, quero melhorar, justamente porque não sou psicóloga. Eu não tô aqui, tipo, para que a pessoa... A gente, óbvio, vai ter um momento de escutativa, de dar
aquele cliente que está precisando de atenção, que está com um problema para resolver. Isso tudo faz parte, mas não é o objetivo, porque para mim, no que eu trabalho, eu só preciso acessar o campo energético, seja daquela pessoa, seja do relacionamento, seja do ambiente que ela quer trabalhar. E aí a gente remove aquele monte de energia que está ali, coloca energia e todo mundo ou com aquela pessoa automaticamente começa a perceber a diferença. Sabe aquela história de fofinhas que rolam por aí? Ah, tipo, eu mudei e parece que o mundo mudou. Gente, é a nossa visão do mundo que muda. No momento que você tirou toda aquela habilidade que fazia com que você achasse que o mundo era contra você, é que não, o mundo não. Muitas vezes aquela pessoa que atormenta bem, só que ela não tem maneira mais gentil de. E aí, quando ela vem te sugerir alguma coisa, sou inoportuno, sou invasivo, a maneira que ela tem de demonstrar fé. Tá bem, você está equilibrado, aquilo não vai te. Você vai ouvir, vai considerar o que for importante, agradecer e dizer, ó, não faz sentido para mim, desculpa, eu sei que você está falando pra mim. E você vai. É muito assim. E você vai desapogando de. Né? Assunto, né, amiga? Porque é aquele negócio. Eita, tá. Eu te ouvi. Não, tá uma voz em cima da outra. Acho que tá ainda. Tá com delay. Tá com delay. Mas é aquele negócio, né? A gente trata um assunto, liga no outro, né? Porque a gente realmente tem que entender que, além de. Não adianta também fazer a terapia integrativa, não adianta também cuidar dos chakras. Recentemente eu descobri que não são só 7 chakras, né? Fiquei chocada, são mais de 2.000 chakras. Eu falei, bom, não consigo decorar os 7 e tirar os 2.000. Então, tô feliz com os 7. Então, assim, a gente não adianta a gente cuidar dessas coisas, né? Do que está em volta e não cuidar da razão, do cuidar de dentro, né? Então, eu acho que ficar essa reflexão para as pessoas entenderem. Gente, eu tô então falando isso, não é porque é fácil, não. Como eu disse, eu tô, sei lá, só na psicóloga 2 anos e meio. Mais com Silvia, mais com um monte de outras coisas que a gente vai fazendo para ter a tal reforma íntima, né? Que eu acho que, independente de religião, a reforma íntima ela serve para a gente se cuidar mais, a gente se olhar mais e prospectar para a sociedade o que a gente quer no mundo pra gente, né? O que você falou, o mundo mudou quando eu mudei. Na verdade, a gente lança para o universo e o universo nos responde com aquilo que a gente lança, né? Não adianta a gente jogar tiro, porrada e bomba e esperar que vai dar flores, margaridas floridas. Não, não é assim. Então, a gente também tem que se chamar na autorresponsabilidade, se chamar no conhecimento, no que a gente tá. Normalmente, eu acho que assim, quando vem um negócio que a gente não acha que é legal, eu acho que é o momento da gente parar e falar assim, o que eu tô fazendo para atrair esse tipo de coisa, né? Porque às vezes a gente pode até achar que não é nada demais, mas não é nada demais para quem? Será que se fosse eu no lugar do amiguinho, seria nada demais também? Então, assim, a gente se policiar. Gente, o pensamento. Olha, eu vou te falar, a Silvia e a Ivanise fizeram uma live na semana passada sobre o pensamento. Foi semana passada, né? Foi semana passada. Que caramba, eu de verdade, assim, eu acho que é a gente sentar e pegar o caderninho e, assim, estudar. Porque é muito. Eu tô começando a estudar mais essas coisas, essa questão de ondas energéticas. Gente, é onda mesmo. Sabe que a gente estudou na física lá na escola, que é chato a beça? Então, também não acho legal. Mas, assim, é literalmente onda. Tem comprimento da onda que a gente emana. Eu não fazia ideia disso. Então, assim, é muito mais. Não é como a Silvia falou, não é religiosidade. É a gente entender, é muito compacto, é muito pequenininho a gente achar que é só isso aqui que a gente existe. Olhei, vivi, vou dormir, tá tudo certo. Não é. Não é só o que a gente fala, não é só o que a gente paga e tem a troca. É o que a gente emana.
E quando a gente emana, às vezes, sem saber. Às vezes, sabe, quando a gente fala assim, ai, que bonito, poxa, nossa, ela tem isso, eu não tenho. Isso é um pensamento, isso você está emanando uma energia. Então, isso é muito complexo. E eu acho, sinceramente, que a gente não vai conseguir entender muita coisa nessa vida, não. O importante é a gente sempre estar olhando pra gente, compreender o que, que a gente pode fazer para melhorar a sociedade, porque a sociedade é composta por seres humanos, por pessoas assim como a gente. Também tem aquela ideia de somos o resultado das 5 pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, o que, que a gente pode fazer? Se a gente olha os amiguinhos e a gente não concorda, por que, que a gente está ali? Será que a gente também não é muito próximo daquilo e a gente ainda não se enxergou? Então, é reflexivo, sabe? Eu acho que é muito mais, tem muito mais a ver com a gente se enxergar. A gente tende a apontar o dedinho para o outro, mas a gente esquece que tem outros 4 apontados para a gente. Então, a gente precisa muito mais sentar, colocar a cabecinha no travesseiro, pensar, repensar, olhar o que, que a gente pode melhorar. Assim, tem coisas que a gente não vai poder mudar o mundo. E seria muito fácil se a gente pudesse, né? O legal é a gente conviver com as diferenças. Legal nem tanto, tá, gente? Porque eu também não sou lá esse ser puro de luz, não. Mas é desafiante. Tem um senhor que fala para mim, nada é difícil, tudo é desafiante. E, de fato, tenho enfrentado assim. E a gente conseguir, né, pelo menos com esses desafios, se sobrepor, se reconhecer e fazer a nossa parte, já é um grande avanço. Eu tenho um colega que falava muito de questões políticas, né? Porque o governante tem que fazer isso, porque tem que fazer. Mas para mim foi ótimo, porque eu me aposentei no governo desse fulano. Eu falei, tá, você está reclamando que o governante tem que fazer pela sociedade e tal. E por que você se aposentou? É uma pessoa que não trabalha. Eu falei assim, o que você faz para a sociedade? Ah, eu faço as minhas coisas. Eu falei, o que você faz? Porque é muito fácil a gente transpor a obrigação, a responsabilidade, jogar para cima do outro e esquecer que a gente tem a nossa. Cada um pode fazer aquilo que lhe compete, né? Então, não adianta a gente buscar terapia integrativa, a gente buscar psicólogo, psiquiatra, tratamento com erva, tratamento de choque ou qualquer coisa nesse nível, se a gente não olha pra gente, se a gente não faz a nossa parte. Isso eu digo em todas as áreas. Eu vejo, por exemplo, no direito. Poxa, eu lido com problema alheio. Eu lido com gente perdendo a cabeça, com gente tendo problemas sérios. A gente não. Pô, se eu fosse escolher um cliente que não tivesse problema para advogar, eu tava morrendo de fome. Então, assim, o que eu posso acrescentar para a sociedade que me cabe? A gente trouxe o quê? A gente traz esse papo de quinta, a gente traz a roda de conversa que eu estou conseguindo fazer com mais assiduidade. A gente traz complementações para que as pessoas tenham maior autorresponsabilização e maior capacidade de discernimento, de escolha, de fazerem melhores escolhas, né? Meu slogan é até esse. Porque eu acho que a gente não muda o outro, mas a gente pode ajudar o outro a se modificar. Eu acho que esse é o plus, né, da terapia em si. Eu não vou me alongar, vou deixar você falar mais um pouquinho, porque senão a Diana vai me matar, que já vão dar 7 horas. Uma live também para apoiar já já, mas um ponto-chave que você trouxe, que eu vou usar para a gente fechar, é a autorresponsabilidade. E até nesse âmbito, eu posso trazer uma sugestão aqui maneiríssima para vocês. Tem um poder da autorresponsabilidade. A pegada desse livro é mais coach, mas é um livro pequenininho, maravilhoso. Pequenininho, Ele traz, ele desperta esse olhar para a gente do que é que você está fazendo. Minimamente, tudo o que afeta no micro e no macro. A forma com a qual eu me relaciono com a minha família, com os meus colegas de trabalho, com os meus amigos, as minhas relações afeta essas outras pessoas, isso vai afetar os ciclos dela também. A forma que eu descarto o meu lixo, ela impacta na minha cidade, no meu prédio, no mundo onde eu vivo. Você vê,
A gente se conheceu fazendo projeto social. É uma forma que nós encontramos de impactar positivamente a sociedade na qual a gente vive. Então, tem muita gente por aí que passa a vida apontando o dedo, reclamando do outro. A Ivanise apareceu aqui, ela falou super nisso na última live, algo que eu também digo para os meus clientes duas vezes. Se você vai fazer aquilo para o universo vai te trazer mais daquilo. Então, quando a gente salvar a live, eu coloco na legenda para vocês. Então, assim, tudo aquilo que a gente dito ou não, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala, emite uma vibração que impacta o nosso corpo físico em primeiro lugar, impacta as pessoas que a gente se relaciona, impacta os ambientes que a gente passa, né? Que a gente está com frequência. E aí, até aproveitando essa oportunidade, vocês, agora nesse mês de agosto, eu vou fazer um workshop de pensamento energético, onde eu vou ensinar quem estiver lá comigo a observar os seus padrões de pensamento, mudá-los e utilizá-los a seu favor. Vai ser um trabalho que vai envolver autoconhecimento, algumas das técnicas que eu trabalho, tá? Vai ser no sábado, dia 26, amanhã, e as pessoas que estiverem lá no grupo, que tem um link, vão receber em primeira mão as informações, inclusive vai ter um preço diferenciado de pré-venda e alguns bônus exclusivos, tá? Então, se quem ouviu a gente aqui tiver interesse nisso, vai lá no meu Instagram, clica no link que está na dos próximos dias eu vou começar a passar esses detalhes para vocês. Thaís, muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. E se alguém quiser saber um pouco mais sobre o que eu faço, quiser informação a respeito de atendimento, manda uma mensagem lá para mim, que vai ser um prazer conversar com vocês também. Eu vou deixar lá, gente, vou salvar a live, vou colocar o @ da Sil. E assim, a Sil também, ela é coordenadora de um projeto social, então se vocês quiserem saber mais, ela é maravilhosa. É um projeto que eu amo de paixão, é porque realmente eu acho que eu não tenho mais tempo para encaixar a minha vida. E o tal do autocuidado que a gente precisa praticar, né? Não adianta a gente estar aqui gastando saliva com vocês e a gente não praticar isso. Então, é isso. Eu vou deixar lá o @ da Sil, quem tiver interesse, vale super a pena. Agora tu vê, gente. É muito abusado. Tchau, Rodrigo. Olha só, Thaís, você não queima meus clientes, não, tá? Você deixa o menino ser meu cliente. Para com a palhaçada. Gente, não posso nem... Olha, eu tô sendo boicotada na minha própria live. Olha só, é o que eu falei. Ninguém precisa me contar nada. Eu não tenho que saber das tretas de relacionamento. Ele tá tudo certo. Você protegendo os chakras dele para aguentar os meus rojões, tá tudo certo, tá? É só equilibrar. Só manter equilibrado. Sim, queria te agradecer mais uma vez, porque você é incrível. Obrigada por ter aceito esse convite, por estar sempre com a gente, estar sempre acompanhando, somando, agregando. E já conto com vocês. A próxima roda de conversa já está marcada. Eu vou divulgar com mais calma, mas já vai ser no dia 18, numa sexta-feira. Já deixei agendado e vamos falar sobre autossabotagem. Tá bom? Depois tem mais informações. E já conto com a presença da Sil, óbvio, que agora ela é convidada mais do que especial. E, gente, vamos agora para a live das meninas, tá? @calasfree, que também são nossas parceiras, estão sempre com a gente. Vai ser com a Raro e com a Rend, acessórios. E vai ter brinde, gente. Fiquei sabendo que eu vou ganhar um brinde. Já fica ouvindo aí, gente. Só pra conhecer, tá bom? Tá gravado. Ai, que maravilhosa, viu? Vamos agregar. E ela colocou @calasfree. Vamos correr para lá porque ela tem brinde para geral. Obrigada, Sil, mais uma vez. Obrigada, pessoas que estiveram aqui. E se quiserem trocar ideias, mandar mais dicas, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Instagram de vocês. E vai ser um prazer sempre ter vocês por aqui, tá bom? Um beijo, Sil. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.